Amém, meus irmãos, graça e paz, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu espero que você esteja bem, viu? Eu espero em Cristo Jesus que você esteja bem, porque se você não estiver, você vai ficar depois dessa palavra. Eu quero falar com você hoje, nessa manhã, sobre o sobrenatural de Deus. As coisas que acontecem na vida da gente, que não existe explicação. É o que, pastor? É o sobrenatural de Deus. E o sobrenatural de Deus não se explica. O sobrenatural de Deus se vive. E o interessante é que quando nós estamos na posição na qual Deus quer, fazendo aquilo que Deus quer, é impressionante a forma que Deus opera nas nossas vidas. Eu quero compartilhar nessa manhã uma palavra muito gloriosa com você, uma palavra muito conhecida, mas uma palavra de um poder muito grande, assim como toda a Bíblia Sagrada, né? Porque toda a Bíblia Sagrada tem um poder, um efeito muito grande sobre as nossas vidas, sobre a nossa fé. E eu quero compartilhar essa palavra com você hoje. Louvado seja Deus. Eu quero falar com você hoje do sobrenatural de Deus. Quando a boa mão de Deus está sobre nós, algo, coisas sobrenaturais acontecem que nós não podemos explicar. Não somos capazes de explicar. Somos simplesmente capazes de viver o sobrenatural de Deus. Por quê, pastora? Porque a boa mão de Deus é sobre nós. Olha, eu preciso compartilhar essa palavra contigo. Olha que coisa tremenda. Olha que tremendo essa palavra. Olha só, ela se encontra aqui em Lucas, capítulo de número 1 de Lucas, né? Olha que coisa tremenda, eu preciso compartilhar essa palavra com você, que diz assim, e respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti, olha que tremendo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e pelo que também o santo que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. A gente vê aqui, irmãos, um poder, uma grandeza, a mão de Deus sobre a vida de Maria, né? A boa mão de Deus estava sobre a vida dessa mulher. E como explicar para alguém o que aconteceu aqui? Como explicar para alguém a boa mão de Deus sobre a vida de Maria? Como explicar? O que Maria estava vivendo aqui não tinha como ser explicado por ninguém. O que ela estava sentindo aqui, a oportunidade que ela estava tendo de viver o sobrenatural de Deus, ela não poderia explicar isso para ninguém. Para ninguém. O que ela estava vivendo espiritualmente aqui com Deus. E o que eu quero te dizer com isso? Veja bem, isso é muito profundo. As coisas que Deus faz na nossa vida, tem coisas que é impossível de ser explicada. Tem coisas que precisa ser vivida. E quando você está no centro da vontade de Deus, coisas sobrenaturais começam a acontecer. Foi assim com Maria. Na sua vida, na minha vida, não vai ser diferente. Se nós estivermos da maneira que Deus quer, coisas sobrenaturais começam a acontecer. Que você vai querer explicação e não tem. Você vai querer entendimento e não existe. Por quê, pastora? Porque a boa mão de Deus é sobre a sua vida. E quando a boa mão de Deus é sobre nós, coisas que não existe explicação acontecem. Estava acontecendo algo com Maria aqui que não existia explicação. Ninguém era capaz de explicar o que estava acontecendo com Maria. Ninguém tinha o poder de explicar o que estava acontecendo com Maria. Era algo sobrenatural. A boa mão de Deus era sobre a vida dessa mulher. Descera sobre ela o Espírito Santo. E a virtude do Altíssimo a cobriu. Imagina
A excelência de fé que essa mulher estava vivendo. Deus, ele encontrou em Maria uma excelência de fé, uma fé excelente. Foi isso que Deus encontrou em Maria. E quando Deus encontra em Maria essa excelência de fé, essa fé excelente, aleluia, desce sobre ela o Espírito Santo. Meus irmãos, olha que coisa tremenda. Olha que coisa gloriosa. Desce sobre essa mulher o Espírito Santo. Desce sobre ela o Espírito Santo. Por quê, pastora? Porque ela tinha uma fé excelente. Ela estava exatamente do jeito que Deus queria. Aonde Deus queria. Fazendo o que Deus queria que ela fizesse. Isso é muito tremendo. Isso é muito tremendo. Para nós alcançarmos a boa mão de Deus, nós precisamos estar fazendo o que Deus quer. Nós precisamos estar onde Deus quer. Louvado seja o nome do Senhor. É necessário estar no lugar certo, fazendo a coisa certa. Aleluia, eu preciso te falar isso. É muito tremendo. É muito tremendo a maneira que Deus trabalha quando nós estamos no lugar certo e fazendo a coisa certa. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Nós precisamos estar no lugar certo, fazendo a coisa certa. E muitas vezes nós queremos estar no lugar que nós queremos, fazendo aquilo que nós queremos fazer. Mas espera aí. Quem quer viver o sobrenatural de Deus tem que renunciar. A vida de quem quer viver o sobrenatural de Deus é uma vida de renúncia. Maria viveu uma vida de renúncia para que o Espírito Santo descesse sobre ela e a virtude do Altíssimo a cobrisse. Tem que haver renúncia. Nós precisamos entrar nesse ambiente espiritual no qual, aleluia, o Senhor quer que nós venhamos habitar. Maria estava em um ambiente espiritual. Maria estava no lugar certo, fazendo a coisa certa. Aleluia. E eu quero te convidar, nessa manhã, para que você esteja no lugar certo, fazendo a coisa certa. Ocupe o seu lugar de co-herdeiro de Cristo. Esteja no lugar certo, fazendo a coisa certa. Porque descerá sobre você o Espírito Santo. Descerá sobre você o Espírito Santo. Deus, ele vai te honrar. Deus, ele vai te honrar. Você crê nisso? Você crê nisso? Que se você estiver no lugar certo, fazendo a coisa certa, Deus, ele vai te honrar? Você crê nisso? É algo sobrenatural, irmãos. Estarmos no lugar certo, fazendo a coisa certa, é essencial. Se isso acontecer nas nossas vidas, descerá sobre nós o Espírito Santo. É muito forte isso. É muito tremendo. Essa passagem ela é muito conhecida. Mas Deus, ele fala conosco de formas, de várias formas, da forma que ele quer. E nessa manhã, aprove ao Senhor falar conosco dessa forma. Esteja no lugar certo, fazendo a coisa certa. Renuncie a esse mundo porque você não é daqui. Renuncie a esse mundo porque você não é daqui. Você está aqui de passagem. Mas eu preciso te lembrar disso, você não é daqui. Renuncie a esse mundo. Se entregue a Cristo. Entre nesse ambiente espiritual que você vai ver, aleluia, o Espírito Santo descer sobre você. E as coisas começarem a acontecer. Porque quando nós estamos, aleluia, no centro da vontade de Deus, quando nós estamos no lugar certo, fazendo a coisa certa, o sobrenatural começa a acontecer nas nossas vidas, que a gente nem entende. A gente nem entende o que está acontecendo, mas é a boa mão de Deus. É o Senhor agindo, é o Senhor trabalhando, é o Senhor, aleluia, descendo sobre nós o Espírito Santo. Esteja no lugar certo, faça as coisas certas, porque Deus, ele vai te abençoar e vai te prosperar. Se você não está, aleluia, prosperando, é porque você não está no lugar certo, fazendo a coisa certa.
Vai para o lugar certo e faça a coisa certa, porque Deus ele vai te prosperar e Deus ele vai te abençoar. Talvez você está fazendo a sua vontade. Talvez você está fazendo o que você quer, do jeito que você quer, e não do jeito que Deus te mandou e do jeito que Deus quer. Guarda isso no seu coração. Leva isso para a sua vida, viu? Leva isso para a sua vida. Leva isso para a sua vida, guarda isso no seu coração. Você está no lugar certo, fazendo as coisas certas? Se você tiver, você vai prosperar. Porque o que impede a gente de prosperar é não estar no lugar certo, fazendo as coisas certas. Talvez você está no lugar certo, só que fazendo as coisas do seu jeito. Ou talvez você não está no lugar certo, fazendo as coisas certas. Louvado seja Deus. É necessário estar no lugar certo e fazendo a coisa certa. É necessário. É necessário. Guarda essa palavra no seu coração, viu? Que ela seja frutífera. Volta para o seu lugar. Volta para o seu lugar. Faça as coisas certas. Porque Deus ele quer te abençoar, viu? Volta para o seu lugar, faça as coisas certas, que a boa mão de Deus será sobre a sua vida. Que Deus em Cristo vos abençoe, viu? Que Deus em Cristo vos abençoe. Na metade desse dia eu retorno e vou orar pela sua vida. Hoje nós vamos iniciar, viu? Hoje nós vamos iniciar esse culto glorioso, né? A igreja de Corinto e a presença do Espírito Santo dentro dessa igreja. Vai ser algo sublime, né? Eu creio que Deus ele vai te encher, vai te renovar, vai te restaurar. Nós sem o Espírito Santo, irmãos, nós não somos nada. Louvado seja Deus. Pastor, e como será esse culto? Será glorioso. Será glorioso. Vamos fazer assim. Vem ver, né? Vem ver o que Deus vai fazer na sua vida. Será um culto glorioso. Vamos falar, aleluia, sobre a presença do Espírito Santo na igreja de Corinto. Vamos falar sobre a presença do Espírito Santo na igreja de Corinto, né? E depois nós vamos viver a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Amém? Às 19 horas, nós estaremos desfrutando deste culto glorioso, viu? Olha aqui, você é o nosso convidado. Vem se alegrar juntamente conosco. Você vai viver a plenitude do Espírito Santo. Sem o Consolador, meu irmão, sem o Consolador, minha irmã, não dá. Nós precisamos do Consolador, viu? Vem buscar. Ele nos dá força, ele nos dá poder. O Espírito Santo, ele nos encoraja. Ele nos ajuda a prosseguir, viu? Vem buscar o Espírito Santo. Vem viver a plenitude do Espírito Santo. Vem buscar ele. Louvado seja Deus. Quem tem a presença, irmãos, do Espírito Santo tem tudo. O Espírito Santo faz a diferença em nós, viu? Que Deus em Cristo vos abençoe até a metade desse dia. Viu? Você é uma bênção na minha vida. Compartilhe essa palavra. Talvez tem pessoas aí do seu lado, viu? Que não está no lugar certo e não está fazendo a coisa certa. Ou talvez esteja no lugar errado, mas fazendo as coisas certas. E não vai ter prosperidade. Não vai. Tem que estar no lugar certo, fazendo as coisas certas. Viu? Que Deus em Cristo vos abençoe. Até a metade desse dia, compartilhe essa palavra.